Olá pessoal, eu sou o professor Rodrigo e hoje a gente vai continuar com nossas aulas sobre o campo elétrico. Hoje a gente vai falar sobre o campo elétrico gerado por várias cargas pontiformes fixas. Então suponha que você tem uma carga Q1, uma carga Q2 e elas estão fixas e você tem várias outras cargas aqui até uma carga Qn. Então você tem um grande número de cargas aqui. Essas cargas elas são fixadas em uma certa posição. E a partir dessas cargas aqui, eu venho até um ponto P, uma distância R1, R2 e Rn das cargas. E eu desejo agora mensurar qual é o campo elétrico gerado por essas cargas aqui neste ponto P. Então como que a gente faz? A ideia é a seguinte, baseada naqueles conceitos que a gente aprendeu anteriormente, a gente sabe que o campo elétrico produzido por uma carga positiva, no caso aqui, como a gente tem uma carga mais Q1 aqui, o campo elétrico vai ser positivo. A gente sabe que no ponto de interesse, esse campo elétrico ele vai estar afastando da carga. A gente diz que é um campo elétrico divergente. Então aqui no ponto P, o campo elétrico devido à carga Q1, ele vai ser apontado nessa direção. Então aqui eu tenho um campo elétrico E1 devido à carga Q1. Então o campo elétrico agora no ponto P devido à carga menos Q2, como a carga agora é negativa, ele vai ser convergente. O que isso quer dizer? Quer dizer que vai estar apontando agora na direção da carga. Então vem aqui no ponto P e desenho o campo elétrico E2 na direção da carga. E o campo elétrico, devido à minha carga Qn, que agora o sinal é positivo de novo da carga, ele vai ser novamente divergente, vai estar novamente apontando na direção contrária à carga. Então o campo elétrico devido a essa carga vai ser um campo elétrico divergente. De modo que o campo elétrico total aqui no ponto P, ele vai ser dado pela soma vetorial dos campos elétricos gerados por conta de cada uma dessas cargas. Então, o campo elétrico total, lá no ponto P, ele vai ser igual ao campo elétrico da carga E1, mais o campo elétrico da carga E2, mais o campo elétrico da carga N. Então, toda vez que eu quiser saber qual é o campo elétrico em um dado ponto, devido a uma distribuição de várias cargas pontiformes fixas, eu tenho que fazer essa soma vetorial do campo nesse ponto aqui. Vamos fazer alguns exemplos agora para a gente entender melhor esse conceito. Então, nesse exemplo aqui, está pedindo para a gente determinar a intensidade, a direção e o sentido do vetor campo elétrico em P, no caso no ponto P, nos casos A e B indicados. Admita, em cada caso, que Q é igual a 10 a menos 6 coulombs, e D, que é a distância, vai ser de 3 centímetros. O meio é o vácuo. Nesse caso, então, a constante eletrostática do vácuo vai ser 9 vezes 10 elevado a nona, newtons vezes metro ao quadrado, dividido por coulomb ao quadrado. Tá, então, a gente tem aqui a situação 1 e a situação 2. Resolvendo aqui a situação 1, o que acontece? Eu tenho essas cargas aqui, uma carga mais Q e uma menos Q, e aqui eu tenho um ponto P nessa altura aqui dessa carga, de forma que o desenho aqui vai estar formando um triângulo, como vocês podem ver. Então, como que eu vou fazer isso? Primeira coisa, eu vou olhar aqui no ponto P, qual vai ser a direção do campo devido a essa carga aqui fixa, pontual, mais Q. Como é divergente, aqui nesse ponto, o campo ele vai ser divergente. Então, vou chamar isso aqui de E+, que está sendo produzido pela carga de carga positiva, ele vai ser divergente. Nessa outra região aqui, deixa eu só redesenhar isso daqui. Já no ponto P, devido a essa carga aqui que agora é negativa, é menos Q, o campo ele vai ser convergente, vai estar apontando na direção da carga menos Q. Como as duas cargas elas são iguais, o que muda é o sinal, né? A gente tem que as duas cargas valem 10 elevado a 6 coulombs, a intensidade do campo elétrico ela vai ser a mesma. O que vai mudar vai ser só a direção devido ao sinal das cargas. Ou seja, esse vetor aqui ele vai ter o mesmo módulo que o vetor de cá. As setinhas terão o mesmo tamanho. E aqui eu vou ter um E
Aqui eu vou ter um E menos. Um campo E menos devido a essa carga menos Q. Eu quero saber então qual é o campo total no ponto P. Para eu saber o campo total no ponto P, eu vou ter que somar esse campo elétrico aqui. Lembrando que a gente sabe que essa soma aqui desses campos elétricos obedece ao princípio da superposição. Então o campo total aqui ele vai ser uma superposição desses dois campos elétricos. Basicamente uma soma vetorial. Então, o campo elétrico total ele vai ser dado pela soma vetorial. Utilizando a regra do paralelograma, a gente somar esse campo, vem cá e projeto esse campo aqui e projeto esse campo aqui em cima. E com isso o campo elétrico total vai ser um campo que vai ser dado nessa direção. Então campo elétrico total é um campo que vai ser dado nessa direção. Como a gente viu no exercício anterior, o campo elétrico total ele vai ser dado pela soma, no caso aqui do... Ele vai ser dado pela soma, no caso aqui do E+, com o E-. Tá, mas vamos fazer essa soma aqui de maneira inteligente. Vamos pegar esse E- aqui e vamos arrastar ele para cá, para fazer um novo triângulo aqui. A gente só vai redesenhar esse triângulo aqui. Então vou redesenhar aqui no canto, eu tenho um E+ nessa direção. O E- eu vou arrastar ele para cá. E aqui eu vou ter o E total. Percebam que eu só arrastei essa parte aqui para cá. A única coisa que eu fiz foi deslocar esse vetor aqui, o E- para cá. Só para ficar mais interessante o meu desenho e facilitar os meus cálculos. A gente viu aqui que o triângulo ele tem todos os lados igual a D. E D é igual a 3 centímetros. Esse lado aqui é igual a D, esse lado aqui é igual a D e esse lado aqui é igual a D. Quando a gente tem isso, a gente tem um triângulo que é dito triângulo equilátero. O que isso quer dizer? Como todos os lados são iguais, a gente tem também que todos os ângulos do triângulo eles são iguais. Então, esse ângulo aqui é igual a esse, que é igual a esse. O que isso implica pra gente? A gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser igual a 180 graus. Como tem três ângulos iguais, isso me diz que cada ângulo equivale a 60 graus. Porque se eu somar 60 graus mais 60 graus mais 60 graus, eu vou ter 180 graus. Mas note também que esse ângulo aqui, ele vai ser o mesmo que esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui do triângulo vai ser o mesmo que esse ângulo aqui. A gente tem o mesmo ângulo aqui também no nosso triângulo. Redesenhando ele aqui, então aqui vai ser o mesmo ângulo. Que vai ser igual a esse daqui, que vai ser igual a esse daqui. Isso acontece porque esse campo elétrico aqui, ele é como se fosse um prolongamento dessa linha aqui. Então, no caso, eu tenho essa linha aqui. Então, o campo elétrico é como se fosse um prolongamento dessa linha. Da mesma forma que esse campo elétrico aqui, nessa carga, é como se fosse um prolongamento dessa linha aqui. Logo, a inclinação delas, com relação a esse plano aqui que eu tracei no meio, com relação a esse plano aqui, ela vai ser igual a esse ângulo de cá. Então, se esse ângulo aqui é igual a esse daqui também será igual, e esse daqui também será igual, porque a inclinação aqui do campo elétrico é de 60 graus, aqui também é de 60 graus, logo, todos os ângulos aqui terão inclinação igual a 60 graus. Pessoal, notem também que dando um zoom aqui, uma outra forma de ver que esse ângulo aqui é 60 graus, que esse ângulo aqui é 60 graus, que é igual a esse ângulo de cá, é você se atentar que aqui, se eu pegar só esse prolongamento aqui, pegando só esse prolongamento aqui, daqui até aqui, eu tenho um ângulo aqui, total,
de 180 graus. Aqui eu sei que é 60. Se o total é 180 e eu já tirei 60 daqui, quer dizer que aqui vai me sobrar o quê? Vai me sobrar 120 graus. Só que eu tracei uma linha bem no meio dos 120 graus. Então, 120 dividido por 2 vai me dar 60 aqui e mais 60 aqui. Né? Basicamente, eu peguei o ângulo que é de 180 graus e dividi ele em 3 partes iguais. Novamente, então aqui, 180 dividido por 3 partes iguais, eu vou ter 60 graus aqui, 60 graus aqui e também eu vou ter mais 60 graus aqui. Então, por isso que esse ângulo aqui, ele vai ser de 60 graus, tá? Como a inclinação aqui é igual aqui, então o ângulo de cá também vai ser 60 graus. E como a inclinação também é igual, o ângulo aqui vai ser 60 graus. Porque a única coisa que eu fiz foi pegar essa parte aqui e arrastar ela para cá e projetar aqui. Apesar do desenho estar ajudando muito, mas a única coisa que eu fiz foi arrastar isso para cá, com a mesma inclinação. E veja que quando esse vetor ele saiu daqui com a inclinação de 60 graus, ele também chegou aqui com a inclinação de 60 graus. Sabendo disso, a gente pode dizer que o campo elétrico total ele vai ser, então, igual ao campo elétrico positivo, que também vai ser igual ao campo elétrico negativo. Ou seja, como todos os ângulos são iguais, isso vai formar necessariamente um triângulo equilátero. E um triângulo equilátero ele tem todos os ângulos iguais e todos os lados iguais. Nesse caso aqui, os nossos lados são os campos elétricos. Logo, se eu tenho todos os ângulos iguais, cada um desses campos elétricos terão que ser iguais uns aos outros. Logo, a gente chega nessa igualdade aqui. De forma que para a gente calcular o campo elétrico total, basta a gente calcular um dos dois, ou o E mais ou o E menos. E como que a gente calcula um desses campos? A gente vai utilizar a lei de Coulomb. No caso, se a gente for calcular o E mais, o módulo de E mais vai ser igual a constante eletrostática no vácuo vezes a carga Q mais dividido pela distância ao quadrado. Sendo assim, o E mais vai ser igual a constante eletrostática 9 vezes 10 elevado a 9 newtons vezes metro quadrado dividido por coulomb quadrado, que multiplica o valor da carga, 10 a menos 6, dividido pela distância ao quadrado. Como é que é 3 centímetros? Eu vou fazer a conversão. 3 centímetros é igual a 3 vezes 10 a menos 2 metros. Então aqui vai ficar 3 vezes 10 a menos 2 metros. Isso tudo ao quadrado. Sendo assim, um E mais vai ser igual. Multiplicação de potências de bases iguais, a gente conserva a base e soma os expoentes. Como aqui é 9 vezes 1, né? Porque na frente do 10 não tem nada, não tem nenhum número, então tem 1 aqui. Vai dar 9 vezes 10 elevado a nona. Com 10 elevado a menos 6 vai dar 10 elevado a terceira. Conservando a base, somando os expoentes. 3 ao quadrado vai dar 9 vezes 10 a menos 4. Com esse eu posso simplificar. Divisão de potências de bases iguais. Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Daqui eu tenho que o meu campo ficar é mais igual a 10 elevado a sétima newtons por coulomb. Então, dessa igualdade aqui, a gente tem o E mais é igual a 10 elevado a sétima newtons por coulomb. O E menos também vai ser igual a 10 elevado a sétima newtons por coulomb. E com isso, o E total ele também vai ser igual a 10 elevado a 7 newtons por coulomb.
No segundo caso agora, a gente tem essa carga mais Q e menos Q aqui, e a gente tem aqui bem no meio o nosso ponto P. Então como vai ser? Eu sei que a carga mais Q vai gerar um campo de repulsão, nesse sentido aqui, vou chamar de E+, e o menos Q vai gerar um campo de atração, nesse sentido aqui. Então o E- vai gerar um campo também no mesmo sentido, que eu vou chamar de E-. Eu acho que agora os dois campos estão apontando na mesma direção, tudo na direção da carga menos Q. A gente sabe então que o nosso E total, nosso campo elétrico total, vai ser dado pela soma vetorial do E+, com a soma vetorial do E-. Como os dois campos têm o mesmo sentido e direção, essa soma é nada mais nada menos que uma soma dos valores desse campo mesmo. Então, no caso, o E total vai ser um campo que vai estar aqui nessa direção. Esse aqui é o meu E total. Então, calculando o E+, como estão as mesmas distâncias aqui, as duas cargas estão à mesma distância do ponto P, ou seja, D sobre 2, como a gente sabe que o campo elétrico ele vai depender da constante eletrostática, que é o vácuo, do valor da carga e da distância, como estão à mesma distância, a única coisa que vai mudar aqui vai ser o sinal da carga, que vai ser positivo ou negativo. No entanto, o módulo do campo, que é a intensidade desse campo aqui, que é dado só o valor positivo dele, quer dizer que o módulo do campo, ele vai ser o mesmo tanto para a carga mais Q quanto para a carga menos Q, porque eles vão estar à mesma distância do ponto P. De forma que, mais uma vez, o campo E+, ele vai ser igual ao campo E- em módulo. Dessa forma, se eu calcular o valor de um campo, eu automaticamente já obtenho o valor do outro campo. Sendo assim, se a gente calcular o módulo do E+, a gente tem que 9 vezes 10 elevado a nona. O valor da carga vai ser 10 a sexta. E agora a distância é D sobre 2. No caso, a gente tem que D é igual a 3 centímetros, que é igual a 3 vezes 10 a menos 2 metros. Logo, D sobre 2, basta dividir isso aqui por 2. Divide isso aqui por 2 também, que vai dar uma divisão aqui por 2. Isso vai ser igual a 1,5 vezes 10 a menos 2 metros. Então agora a distância é de 1,5 vezes 10 a menos 2 metros. Substituindo aqui, 1,5 vezes 10 a menos 2 metros. Então o nosso E menos em módulo vai ser igual, fazendo essa multiplicação aqui, eu vou ter aqui 9 vezes 10 elevado a 3, conservando a base aqui e somando os expoentes. 1,5 ao quadrado vai dar 2,25, vezes 10 a menos 2 ao quadrado vai dar 10 a menos 4. 9 dividido por 2,25 vai dar 4. Então, com isso eu tenho 4 vezes. Conservo a base, pego de baixo e jogo aqui para cima, só com um sinal positivo do expoente. Vai ficar 10 a terceira vezes 10 a 4 positivo. A 7 newtons por coulomb. Então, o E- é 4 vezes 10 elevado a 7 newtons por coulomb. E isso daqui vai ser igual ao valor do E+. Então, o E+ também, como eles são iguais, o E+ também vai valer 4 vezes 10 elevado a 7 newtons por coulomb.
De forma que o E total ele vai ser igual a o E mais somado com o E menos, então o E total vai ser 4 vezes 10 a sétima mais 4 vezes 10 a sétima, que vai ser igual a 8 vezes 10 a sétima newtons por coulomb. Porque agora aqui na soma a gente conserva as potências, só soma esses números aqui. O exercício pediu, no caso, a intensidade, está aqui a intensidade. A direção ela vai ser horizontal, como a gente viu aqui. E o sentido ele vai ser da esquerda para a direita. E no primeiro caso, a nossa intensidade é essa daqui, né? 10 elevado a sétima newtons por coulomb. A direção vai ser horizontal e o sentido também vai ser da esquerda para a direita, completo total.